Olá, graça e paz. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e hoje a gente vai ver o que Deus faz quando um povo se rende, quando um povo clama. Hoje nós vamos andar juntos aqui pela palavra através dos capítulos 7 a 9 do livro de Samuel, de 1 Samuel. Depois de tudo que aconteceu com a arca, o povo de Israel entra em um novo lamento. Eles sentem falta de Deus, eles sentem saudade da presença de Deus, mas ainda estava faltando algo. Então Samuel ali se levanta, não mais como um menino, mas como alguém que conhece a voz de Deus. E ele clama, ele chama o povo para algo verdadeiro. Ele diz: se vocês querem voltar para o Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e preparem o coração para servir somente a Ele. Era um chamado a um verdadeiro arrependimento, não algo superficial, não apenas uma tristeza, porque tristeza não é suficiente. O que Deus queria de verdade era uma mudança do povo. E ali começa um movimento nacional praticamente, um movimento espiritual profundo, como se fosse ali um transplante de coração coletivo. O povo não apenas chora, eles agem, eles jogam fora os deuses. Os Baalins, que eram os pequenos senhores, tudo aquilo que competia com o lugar de Deus no coração. E os Astarotes, que eram os deuses ligados à impureza, aos desejos desordenados. Tudo isso é abandonado. E aqui a gente vê um princípio que é simples, parece simples, mas é algo poderoso. Os 3 passos para um recomeço, que é o arrependimento, o pedido de perdão e mudança de atitude. O povo então aqui se reúne em Mispa. Jejuam, confessam, se humilham, reconhecem e dizem: pecamos contra o Senhor. E enquanto isso acontece, os filisteus ficam sabendo e resolvem atacar. Mas dessa vez, tudo é diferente. Lá atrás, no capítulo 4, a gente viu que eles tentaram manipular Deus, mas agora eles estão rendidos a Deus. E eles pedem a Samuel para interceder, para clamar ao Senhor. E Samuel intercede. Samuel era muito mais do que um líder, Samuel era um intercessor. E aqui a história muda completamente, porque quando um povo clama de verdade, Deus entra em ação. O Senhor responde com um forte trovão, ele confunde os inimigos e Israel vence, não pela força deles, mas pela intervenção divina. Então Samuel levanta ali uma pedra e dá um nome a ela de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Uma pedra de ajuda, um marco, um lembrete de que foi Deus quem fez. E isso nos ensina algo muito profundo, que vale a pena a gente marcar ali os momentos em que Deus nos socorre. Nós precisamos registrar, nós precisamos lembrar, nós não podemos esquecer, porque essa memória da fidelidade de Deus é o que vai nos sustentar lá na frente, né? É o que vai sustentar a nossa fé lá no futuro, quando algum desafio aparecer. E Samuel aqui continua liderando o povo. Samuel ele é o último dos juízes e ele marca o início de um novo tempo, o tempo dos profetas. Ano após ano, Samuel percorria cidades, ensinava, julgava com justiça. E depois ele voltava para a casa dele, né, onde ele tinha ali um altar para adorar o Senhor. E mesmo assim, mesmo ele sendo um homem tão usado por Deus, há uma dor aqui. Os seus filhos não poderiam julgar Israel, os seus filhos não seguiam o mesmo caminho que ele. E assim, como aconteceu com Eli, agora se repete com Samuel. Os filhos de Samuel se corromperam. Eles aceitam suborno, eles distorcem a justiça. E isso nos mostra algo muito real e humano. Mesmo pessoas de Deus, levantadas por Deus, podem falhar dentro de casa. E a falta de disciplina, o descuido geram consequências. E no meio disso tudo, a gente vê aquele inimigo silencioso que é o amor ao dinheiro, a avareza, um gigante espiritual que compete diretamente com o amor a Deus. Então ali o povo toma uma decisão.
eles chegam até Samuel e dizem: queremos um rei. Mas o motivo revela o coração deles. Nós queremos ser como as outras nações. Isso fere demais Samuel. E Deus diz para Samuel: não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. E Deus manda Samuel atender o pedido. Às vezes, ouvir de Deus algo que a gente não gosta, que é difícil, né? É necessário. E Samuel havia passado a vida inteira servindo. E agora ele se vê rejeitado. E mais do que isso, ele vê o povo rejeitando o próprio Deus e isso dói. Mesmo assim, ele continua ouvindo a Deus, ele continua cuidando do povo. E isso revela maturidade, revela graça. E não tem como a gente não se perguntar, né? Será que às vezes a gente não coloca mais a nossa confiança em estrutura humana do que na dependência de Deus? E então esses capítulos aqui encerram, né, com entrando em cena um novo personagem que é Saul. Um jovem que se destacava, um jovem alto, bonito, que chamava a atenção. E como acontece muitas vezes, as pessoas olham para a aparência, mas Deus ele vê o coração. E a história dele começa de uma forma simples. Ele está lá procurando jumentas perdidas, né? As jumentas perdidas do pai. E enquanto ele procura ali algo comum, Deus está conduzindo tudo para uma coisa grandiosa. E ele decide ir até um homem de Deus. E algo interessante aqui no meio dessa história acontece, né? É dito: naquela cidade há um homem de Deus. Na nossa cidade, nós somos conhecidos assim, como homens e mulheres de Deus. E enquanto Saul ali, né, vai caminhando e encontra Samuel, ele não sabe, mas Deus já havia preparado tudo antes. E Deus revela a Samuel. Deus mostra que é aquele homem o próximo rei, né, o primeiro rei de Israel. E Samuel tinha discernimento espiritual e ele conseguia ver além da aparência, ele via o coração. E Saul, mesmo com toda essa aparência linda, aparência de destaque, carregava dentro dele uma grande insegurança. Um sentimento de inferioridade parecido com os outros que Deus tinha chamado, assim como Moisés e Gideão. E ele até questiona: quem sou eu? Samuel até tenta levantar Saul, mas há coisas que só Deus pode tratar dentro do coração de alguém. Amém? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Uma história aqui que nos ensina que o arrependimento verdadeiro muda tudo. Que crises podem nos aproximar de Deus se soubermos responder a elas. Deus ainda procura pessoas que clamam. Uma igreja que clama muda histórias. E mesmo quando nós fazemos escolhas erradas, Deus continua escrevendo. Porque as nossas falhas não são a última palavra. Deus continua abrindo caminhos, nos dando novas chances e ainda, né, fazendo que a nossa vida tenha recomeços. Amém? Um grande abraço, até amanhã.